Todo dia, a todo momento, nós somos bombardeados, por informações, por profissionais, por empresas, tentando vender seus produtos, seus serviços, não é? Agora, a estratégia é saber se dá certo, se tem dado certo. Os especialistas dizem que o fundamental para isso é criatividade. Esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje, no Rumo Certo. Para falar sobre isso, eu recebo o Vitor Felipe. O Vitor é formado em Publicidade e Propaganda e é CEO e fundador da Faster. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Obrigado também pela sua disponibilidade, gentileza de conversar com a gente, trocar informações, compartilhar conhecimento. E eu queria, antes de começar na conversa propriamente, a gente falar de marketing, de criatividade, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve na Faster. O que é a Faster? Legal, Sebastião. A Faster basicamente é uma martech. A gente se propõe a ajudar os times de comunicação e marketing de médias e grandes empresas a produzirem seus materiais criativos com cada vez mais eficiência e podendo desocupar o seu time de tarefas muitas vezes mais operacionais, para que justamente eles possam testar cada vez mais suas estratégias e terem mais sucesso com as campanhas e suas ações de marketing. E me fale um pouco da sua trajetória. Você veio da publicidade e propaganda enquanto formação, E qual é a sua trajetória de trabalho? Exato. Eu me formei em publicidade e propaganda pela SPM e desde a saída da faculdade eu já comecei a empreender com meu sócio Daniel. A gente passou já por algumas empresas diferentes propostas de valor. Durante os últimos 2 anos a gente tem trabalhado no que é Faster hoje. Antes disso, eu basicamente trabalhei numa multinacional de telecomunicações, no setor de marketing também, e foi muito importante para entender como uma grande empresa lida com esses desafios de marketing no mundo moderno. Pois é, vocês tinham ou perceberam uma dor no mercado quando a gente fala de marketing, que aí tiveram a ideia de fundar a Faster. Como é que aconteceu para essa iniciativa? Exato. O que aconteceu nos últimos 10 anos, Sebastião? Os times de comunicação e marketing passaram a ter um desafio de produzir muito mais material criativo do que antes, por conta da pulverização dos canais de mídia tradicionais. Então, antes a gente tinha as campanhas de marketing, as principais ações ali desses times muito pautadas nas mídias tradicionais, então televisão, jornais e coisas do tipo. E com a criação das redes sociais e canais digitais, hoje cada vez mais esses times de comunicação precisam lidar com um volume muito grande de materiais criativos para poderem serem realmente eficientes e cobrir o maior número de canais possíveis, Então, com esse novo momento, esses times tiveram que lidar com uma realidade que eles não tinham antes, de como produzir cada vez mais materiais, mas ao mesmo tempo lidar com uma realidade de mercado em que é cada vez mais necessário você ter eficiência, Então, muito em cima de tentar resolver esse desafio que a gente criou a Faster. Eu imagino um desafio enorme, Porque o que a gente tem de oferta de informação, como eu disse ainda há pouco, o que a gente tem de ferramenta disponível, e aí com todo esse volume, ganhar competitividade, focar, eu imagino que seja um trabalho e tanto, Eu falamos no início de criatividade, mas onde é que está a eficiência da comunicação hoje em dia, do marketing hoje em dia, trazendo todo esse caldeirão aí, transformando numa pérola? Onde é que está a eficiência? Como se dá a eficiência? A gente aposta muito em 2 coisas, Sebastião. Basicamente na cultura de testes. Então, é impossível você acertar hoje em campanhas de comunicação e marketing sem testar bastante. E para testar bastante você vai precisar ainda mais de volume, E a segunda coisa é em tecnologia. Então, como a gente usa a tecnologia para poder ajudar tanto os criativos como os demandantes a gerenciarem e a produzirem cada vez mais esses materiais de uma forma cada vez mais eficiente, mantendo a essência ali da criatividade e impulsionando cada vez mais as estratégias que esses times elaboram. Então, Vitor, eu queria entender isso quase que na prática, um exemplo talvez de um cliente que você tenha
de como se dá esse diferencial, essa eficiência ali, porque é um trabalho que exige cada vez mais profissionalismo mesmo, né? Não é nada amador. E aí eu queria entender isso na prática, um diferencial, como é que funciona? Perfeito. Hoje, Sebastião, a gente atende grandes empresas como Ambev, L'Oréal, Netflix, Nubank e algumas grandes startups também aqui do mercado brasileiro. E, basicamente, o que a gente ajuda essas empresas a fazerem é produzirem em escala esses materiais criativos para que eles veiculem as suas campanhas, né? Então, a gente criou uma plataforma aqui que unifica diferentes ferramentas que o mercado tradicionalmente utilizava para criar e gerir esses materiais e integrou tudo no mesmo lugar de maneira extremamente eficiente, como nunca foi feito na história do nosso mercado, para justamente ajudar com que esses times demandem essas coisas em volume e recebam isso com a qualidade que eles precisam para que eles não percam tempo e não deixem as oportunidades, né, de assuntos novos e campanhas que surgem de última hora, para que eles realmente consigam estar sempre se comunicando ali com a base de clientes deles. Então, eles entram lá na nossa plataforma, demandam esses materiais criativos por lá, fazem a gestão desses projetos e a gente tem uma comunidade de criativos que produz esses materiais para eles. Então, é um processo super rápido, super eficiente, que permite que essas empresas mantenham a criação em volume com a qualidade que esse nível de empresa que a gente está falando realmente precisa. Quando você fala de qualidade, é uma questão técnica, é movimento, é cor, é áudio, é nesse tom, uma qualidade de conteúdo mesmo. O que é a máxima hoje? Uma das dificuldades dessas grandes marcas é como produzir diversos conteúdos mantendo os critérios de marca super rigorosos que eles têm. Então, como você ajusta o logo, qual que é o espaçamento necessário, quais são as cores, só que produzindo isso em uma escala muito grande, geralmente isso se perde na cadeia dos fornecedores tradicionais. E aí tem que ter uma visão toda moderna, porque tem uma clientela também com uma visão toda mais moderna, né? E nesse sentido eu pergunto, qual é a máxima hoje de conteúdo? A gente tem falado muito aqui de mudança de comportamento do consumidor, de mudança de relação de trabalho, de valorização de questões sociais importantes, questões ambientais também. Isso tudo vem carregado, às vezes, num produto, numa marca, né? Viraram ativos importantíssimos, são, felizmente. E nessa comunicação, com criatividade, atendendo um público cada vez mais exigente, o que é muito importante nisso, entendeu? Mais do que ali vender um exemplo aqui, vender uma camisa simplesmente, o que precisa estar agregado nesse valor desse produto ou no serviço que se oferece hoje em dia? Perfeito. Hoje a gente vive uma era das narrativas, né? Então, como você consegue contar a história da sua marca de forma consistente para que justamente não seja, como você deu de exemplo, vender meramente uma camiseta. Aquela camiseta precisa ter uma história, né? Ela precisa significar alguma coisa para quem está contando isso. E quando a gente pensa em formatos, cada vez mais as mídias de vídeo têm ganhado destaque, né? Então, obviamente, as empresas precisam se preocupar em manter um olhar, até um termo já antigo, 360 para produzir essas campanhas e terem os reforços de formatos diversos, mas hoje a gente vê que cada vez mais essas mídias de vídeo têm ganhado destaque. Como é que vocês determinam o meio, o caminho da divulgação desse material? As redes sociais que estão bombando mais no momento, tem uma estratégia diferente para cada empresa, de acordo com o perfil do consumidor também. Como é que se dá essa definição? Uma vez que eu tenho um produto pronto de marketing, um produto eficiente, qual é o caminho para a divulgação? Depende muito? Como é que funciona? Hoje, o nosso trabalho ele ainda não se propõe a ajudar as empresas no desenvolvimento da estratégia, né? Nesse planejamento. A gente buscou pegar
a princípio, uma das etapas de todo esse processo para ser muito eficiente nisso e ajudar as empresas a operacionalizarem a criação dos materiais criativos. Então, hoje a gente recebe muito mais esse direcionamento dos nossos clientes e ajuda eles muito na produção dos materiais. Vitor, e nesse processo, o quanto é importante o engajamento, né? Todos os setores estejam envolvidos e o engajamento dos colaboradores também para entender qual é o propósito da empresa, qual é a intenção com essa comunicação. Quanto é importante trazer todo mundo para junto desse negócio? É extremamente importante, né, Sebastião? Atualmente, especialmente nessa era de trabalho remoto, tem se tornado cada vez mais necessária uma comunicação concisa, consistente, frequente e, inclusive, a gente ajuda muitos times de RH e de comunicação interna a produzir esses materiais também e tem se tornado uma demanda para a gente cada vez mais frequente desses times nos procurando para não terem que disputar ali com os criativos que já atendem os times de marketing, então eles acabam contando com a nossa ajuda para produzir esses materiais também. Vitor, numa visão geral, pelo seu conhecimento aí de mercado, eu imagino que você atenda clientes do país inteiro. Como é que a gente tem feito? A gente tem trabalhado direitinho, tem muito gargalo, tem muito que se fazer ainda. Estamos mais no nível profissional ou ainda estamos muito amadores? Eu digo, como as empresas têm aceitado também essa mudança e necessidade de uma comunicação mais assertiva, de um marketing eficiente, de criatividade. Qual é o nosso cenário no Brasil? O Brasil ele sempre foi bastante reconhecido pela publicidade, né, Sebastião? Mas a gente está vivendo um processo relativamente recente de tangibilizar um pouco esse assunto e realmente focar nessa questão da eficiência. Nós somos parte desse processo, né, e estamos há relativamente pouco tempo ajudando as empresas a fazerem essa transição, né? Então, a gente tem 2 anos e meio de empresa, por enquanto, mas a gente vê que cada vez mais as empresas têm buscado formas de trazer a tecnologia para esse processo, para realmente fazer parte dessa transição que ainda está muito no começo, né? Então, a gente até brinca que a gente quer ajudar o Brasil a ser não só reconhecido pela publicidade, a essência da criatividade, mas como um país que produz tecnologia de ponta para sustentar todo esse processo criativo também. Você me deu o gancho aí para a próxima pergunta e no próximo bloco, né? Que é futuro também, com tecnologia avançando a cada dia, com inteligência artificial que a gente tem aí, quanto isso pode contribuir também. E uma outra questão que eu acho importante da gente trazer é da democratização desse processo todo, né? Isso está acessível para empresas, para todo mundo, de todos os portes, isso é para grandes. Como é que a gente precisa ver isso hoje e trazer essa ferramenta que é um ativo importante, que ajuda na produtividade e nos resultados também, que é outro ponto que a gente vai abordar na sequência. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, Vitor? Convido você para continuar comigo aqui. A gente faz o intervalo, volta nessa conversa na sequência, tá bom? E você de casa também, está convidado a continuar conosco aqui no Rumo Certo. A gente volta em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre comunicação, marketing eficiente, com criatividade. E comigo para essa conversa, Vitor Felipe. Vitor é CEO e fundador da Faster e é também formado em comunicação e propaganda, publicidade, né, Vitor? Seguindo nessa conversa, falávamos lá, fiz uma provocação na virada de bloco, para a gente falar do quanto funciona a democratização desse processo todo. Para quem é possível, é necessário para todo mundo trabalhar com uma comunicação cada vez mais eficiente, né? Mas buscar as ferramentas que a gente tem disponível hoje no mercado. É para todos, Vitor? Isso só grandes empresas conseguem fazer com essa eficiência, com a necessidade que se tem, com as ferramentas que se tem hoje no mercado? Como é que você vê nesse sentido também? Com certeza é para todos, Sebastião. Hoje, no nosso caso, em termos de estratégia, a gente ainda atua com empresas médias e maiores,
mas a gente entende que com o avanço da tecnologia cada vez mais a gente consegue democratizar esse processo, principalmente em termos de preço e acessibilidade, né? E eu acho super interessante esse assunto. A gente está vivendo um momento super relevante aí na história, com o surgimento das inteligências artificiais. Acho que até a gente pode bater um papo sobre isso também. Não, interessante. Vamos seguir nessa linha, então. O que é que a gente pode prever, o que é que se pode esperar e se beneficiar da inteligência artificial, chat GPT, enfim, do que a gente vê para o futuro aí em termos de comunicação? Claro, a gente aposta muito que essas tecnologias vão ajudar vão auxiliar a gente aqui muito na questão de produtividade, tanto na ponta demandante quanto na parte ali dos criativos, né? Então, pensa que a combinação dessas tecnologias com o fator humano tende a ser uma ajuda exponencial em todo o processo, né? A gente é bastante cético ainda de quanto essas tecnologias podem ser 100% autônomas. Isso provavelmente vai demorar muitos anos ainda. Então, a gente gosta muito de enxergar esse caminho em que a gente possa aliar o fator humano com a inteligência artificial para a gente conseguir entregar cada vez mais criatividade com cada vez mais eficiência. Ótimo, ótimo, Vitor. Agora, então, interessante que você tenha colocado essa questão de aliar, né, o fator humano com a tecnologia mesmo. E a gente tem discutido muito isso, né? A tecnologia ela vem para contribuir, ela é uma aliada, a inteligência artificial bastante, mas ela nunca substitui o trabalho humano, né? E aí eu digo a você que está na área, no setor de comunicação, qual é a grande preocupação nesse sentido, né? Até onde a gente pode, a gente não pode ir. O que é que a gente prevê no futuro nesse sentido, de aliar comportamento humano, fator humano com tecnologia? Perfeito. A inteligência artificial, ela, pelo menos do que a gente tem de exemplos atuais, ela reproduz alguns padrões, né? Quando a gente fala de criatividade, a gente sempre vai continuar precisando de ter o fator humano que enxerga as coisas diferente, que tem aquela faísca e consegue realmente mudar os padrões, né? Então, a gente realmente enxerga isso muito como um ferramental e não como o fim, né? Não é inteligência artificial por inteligência artificial, é como a gente consegue ajudar esse setor inteiro, né, os profissionais criativos, a produzirem cada vez mais materiais com mais qualidade e poderem tirar uma remuneração cada vez melhor e com conforto e qualidade de vida também cada vez melhor. Vitor, é interessante mesmo que vem para complementar, né? Até porque a inteligência artificial, como você disse, ela ajuda nos processos, né? Vai dar eficiência, mas também não tem senso crítico, né? Não tem a criatividade e o senso crítico se não for colocado ou nada comparável ao ser humano, né? Preciso ter realmente... Eu fico feliz com essa avaliação, ainda mais de quem está no mercado, né? Porque a gente precisa construir juntos, precisa adotar a tecnologia, claro, eficiência nos processos, até na qualidade de vida, como você diz, mas ela não substitui de jeito algum, né? É legal ressaltar isso também, ainda mais você que está bem na área, lida com comunicação. Agora tem uma outra questão, uma dúvida que eu pergunto. As formas de comunicação tradicionais, você citou lá no começo, né? A gente tem rádio, tem televisão, tem jornal, tem revista, enfim, elas estão fadadas a morrer, Felipe, ou Vitor? Ou é um processo que se adapta também? Como é que a gente está vendo isso hoje? Ainda tem mercado, né? Ainda tem mercado, é um processo que se adapta. Vejo esses principais conglomerados de mídia tradicionais tentando correr atrás, principalmente dos benefícios que os canais digitais têm em sua essência, né? A questão de análises e assertividade do público. Eu acho que tem alguns movimentos interessantes por aí. É óbvio que é difícil prever exatamente como isso vai se dar na prática, né? Mas eu vejo que as iniciativas estão na mesa e não acredito muito na morte completa aí dos meios tradicionais, não. Todo o trabalho nosso é uma questão de adaptação, né? Vamos ter que ir nos adaptando às tecnologias, aos formatos, às formas. Quero trazer isso quase que para o chão de fábrica, eu diria aqui,
porque nós trabalhamos muito aqui, nosso foco é pequenas e médias empresas, né, microempresas também. E aí, talvez, a gente hoje está muito preocupado com a rentabilidade, com resolver questões de gestão, questões financeiras. Em alguns casos, a comunicação, o marketing, ele passa a ser um segundo plano, né? Enquanto é importante a gente pensar nisso, mesmo que seja de uma forma simples, dada toda a possibilidade que a gente tem, ferramentas que a gente tem no mercado, quanto é importante pensar nisso no dia a dia, na credibilidade. Se eu não puder, enquanto empresário, contratar talvez um serviço da Fester ou de uma agência, mas é importante que se faça esse processo, né, Vitor, de conhecimento das ferramentas, de uso disso, e é possível metrificar também o resultado disso hoje em dia, né, com tantos dados que a gente tem disponível, né? Queria que você trouxesse essa defesa da importância da comunicação eficiente, como você já disse, que é democrática para todos os segmentos e todos os níveis, mas se trabalhar isso no dia a dia, se pensar nisso de forma muito profissional, né? Cada vez mais importante. Isso é produtividade, no final das contas, é receita, né, Vitor? É essencial, Sebastião. Hoje a gente está vivendo um cenário de consolidação de alguns setores, né? Então, existem players enormes que estão entrando no mercado e infelizmente, tirando um pouco de espaço das empresas menores, principalmente, né? E o que conta no final do dia para a existência dessas empresas é qual que é a mensagem que elas passam, como elas conseguem se destacar no mercado, e isso essencialmente vai passar pelas ações de comunicação e marketing dessas empresas. Então, eu estimulo muito aos empreendedores que nos ouvem a pensarem dentro dos seus negócios por que vocês existem ali, né? Por que no dia a dia vocês acordam para executar esse trabalho que vocês executam, e como vocês podem transformar isso numa mensagem legal para que os seus clientes consigam reconhecer isso e prefiram você do que uma grande rede de sei lá o que faz a mesma coisa. Você diria que a ação depende muito mais de iniciativa do que investimento, necessariamente? Com certeza. Acho que no nosso mundo moderno, né, a tecnologia já barateou a grandíssima parte de todo o processo de comunicação e marketing. Então, existe ferramental suficiente para você produzir as coisas com as próprias mãos, para você se dedicar um pouquinho de tempo e começar essas iniciativas por conta própria. Então, mesmo que você não tenha condição de contratar um grande fornecedor para te ajudar, acho que formas para começar alguma coisa e ir se preocupando com a consistência dessas ações estão aí mais do que disponíveis no mercado. Agora, Vitor, como acontece na conquista, por exemplo, de uma clientela, de um cliente, no seu caso, tomando o seu caso aqui como exemplo mesmo, não digo esse convencimento, mas o entendimento de que isso é resultado, de que isso é métrica, de que dá para mensurar, no final das contas, esse investimento em comunicação, que é um processo e talvez é quase que abstrato, mas não é também, né, com os dados que a gente tem hoje. Então, como eu faço o empreendedor entender de que isso é resultado, no final das contas? Isso não é onda, isso não é modismo, eu digo isso, comunicação, marketing, cada vez mais, né? Porque dá para a gente mensurar hoje em dia que isso é ganho, no final das contas, no bolso, na receita, no caixa, né? Com certeza. A gente sempre teve uma preocupação muito grande de tangibilizar, principalmente o que a gente está entregando, né? Porque, essencialmente, depois que a gente entrega um trabalho, isso vai gerar resultado lá na ponta para os nossos clientes. Então, a gente criou aqui um modelo de assinatura com uma mecânica de créditos. Esses créditos, eles são trocados pelos materiais criativos que os nossos clientes demandam, e isso permite fazer com que eles tenham uma noção total, transparente do que está sendo feito, do que está sendo investido, de como isso tem agregado valor para a operação dele, em termos de tornar o time dele cada vez mais focado na estratégia principal da empresa. Isso é extremamente importante, né? Então, a gente
ajuda basicamente a ter um par extra de mãos para produzir esses materiais dessas empresas e fazer com que eles tenham cada vez mais foco ali no que eles sabem fazer de melhor, sabe? Não, ótimo. Gente, é claro que tem muito mais para falar sobre isso ainda, até porque novidades nesse segmento a gente tem a cada minuto, a cada segundo, né? Como eu disse lá no início, somos bombardeados de informações. Agora precisa saber se as informações chegam de forma eficiente. É essa a nossa busca aqui, de falar sobre isso, sugestão disso também, quase que orientação, mas é mais para instigar mesmo outros empresários a seguirem esse caminho, porque é um caminho de retorno mesmo. Vitor Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação no Rumo Certo hoje aqui no canal Empreender. Volte mais vezes, um ótimo trabalho para você aí. Eu que agradeço, Sebastião, um prazer. Muito bem, foi um prazer ter você aqui na nossa companhia também, na nossa audiência. Muito obrigado por hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.